Durante décadas, as maiores estrelas do rock dominaram os palcos do mundo inteiro, com vozes marcantes, guitarras inesquecíveis e uma presença que parecia quase impossível de ignorar. Esses artistas se tornaram verdadeiras lendas. Mas por trás da fama, dos excessos e das multidões, existe uma parte muito menos visível: a vida real. E é justamente aí que estão algumas das histórias mais interessantes. Gene Simmons construiu sua imagem como o arquétipo do rockstar sem limites. Vocalista e baixista do Kiss, ele sempre falou abertamente sobre sua vida pessoal, incluindo o fato de não acreditar no casamento. Durante anos, chegou a dizer que já havia se envolvido com milhares de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, havia uma constante em sua vida: Shannon Tweed. Eles começaram um relacionamento ainda nos anos 80 e tiveram 2 filhos juntos. Mesmo vivendo décadas como um casal, Gene resistia à ideia de oficializar a união. Essa tensão entre liberdade e compromisso acompanhou a relação por muito tempo. Foi apenas em 2011, depois de mais de 25 anos juntos, que ele finalmente decidiu se casar. O casamento foi televisionado e acompanhado por milhões de pessoas, justamente porque simbolizava uma mudança inesperada. O homem que passou a vida fugindo de compromissos decidiu, no fim, construir uma história de estabilidade. Mick Jagger sempre foi sinônimo de energia, carisma e intensidade. Como vocalista dos Rolling Stones, ele atravessou gerações mantendo uma presença quase impossível de replicar. Mas sua vida pessoal sempre foi tão intensa quanto sua carreira. Ao longo dos anos, ele teve diversos relacionamentos e 8 filhos. Em 2014, iniciou um relacionamento com Melanie Hemerick, uma bailarina clássica que trabalhava com uma companhia de balé renomada. Eles se conheceram durante uma turnê no Japão, em um momento casual nos bastidores. A diferença de idade rapidamente virou tema de discussão na mídia, mas o casal optou por não alimentar polêmicas. Em 2016, tiveram um filho. Melanie, diferente do universo caótico do rock, vem de uma formação extremamente disciplinada do balé clássico. Essa diferença de mundos torna a relação ainda mais interessante, um encontro entre 2 estilos de vida completamente opostos, que, de alguma forma, se complementam. Jon Bon Jovi é frequentemente citado como uma exceção dentro do universo do rock. Enquanto muitos artistas ficaram conhecidos por histórias turbulentas, ele construiu uma narrativa completamente diferente. John conheceu Dorothea Hurley ainda na adolescência, muito antes da fama. Quando sua carreira explodiu nos anos 80, ele já estava em um relacionamento sério. Em 1989, durante uma turnê, tomou uma decisão inesperada. Viajou para Las Vegas e se casou em segredo com Dorothea. Na época, isso gerou até tensão dentro da própria equipe e da gravadora, que temiam um impacto na imagem dele. Mas, para John, aquilo era uma escolha pessoal. Ao longo das décadas, ele manteve essa postura, priorizando a família mesmo estando no centro de uma indústria conhecida por excessos. Em entrevistas, ele já comentou que sempre teve consciência de que poderia perder tudo, fama, dinheiro, mas não queria perder algo real. Sting também passou por uma transformação interessante ao longo da vida. No início da carreira, ele fazia parte do mesmo ambiente intenso e caótico que marcou o rock dos anos 70 e 80. Mas sua relação com Trudy Styler trouxe uma mudança gradual. Os dois começaram um relacionamento nos anos 80 e se casaram em 1992. Ao longo do tempo, construíram uma parceria que vai muito além do lado romântico. Trabalharam juntos em projetos cinematográficos, iniciativas sociais e causas ambientais. Sting passou a adotar um estilo de vida mais equilibrado, incluindo práticas como yoga e meditação, algo que ele mesmo já associou à influência dessa fase da vida. A relação deles representa não apenas um casamento duradouro, mas também um processo de evolução pessoal. Steven Tyler sempre teve uma trajetória marcada por extremos. O vocalista do Aerosmith viveu intensamente o auge do rock, com todos os excessos que isso envolve. Sua vida amorosa reflete esse mesmo padrão, com relacionamentos complexos ao longo dos anos. Nos últimos tempos, ele está ao lado de Amy Preston, que inicialmente trabalhava como sua assistente pessoal. Com o tempo, a relação evoluiu naturalmente. Apesar da diferença de idade, os dois demonstram uma conexão leve e espontânea. Amy passou a acompanhar Steven em eventos e turnês, integrando-se completamente à rotina dele.
Essa fase representa uma versão mais tranquila e equilibrada da vida do artista. Liam Gallagher talvez seja um dos nomes mais imprevisíveis do rock moderno. Conhecido por sua personalidade forte e muitas vezes explosiva, ele acumulou conflitos públicos, especialmente durante a época do Oasis. Sua vida pessoal também seguiu esse padrão, com relacionamentos turbulentos. No entanto, nos últimos anos, sua relação com Debbie Guitter trouxe uma nova dinâmica. Debbie não é apenas sua parceira, mas também sua empresária. Pessoas próximas ao cantor já afirmaram que ela teve um papel fundamental na reorganização de sua carreira após momentos difíceis. Essa mistura entre vida pessoal e profissional criou uma parceria forte, onde ambos desempenham papéis importantes na reconstrução da trajetória dele. Bruce Springsteen construiu uma narrativa completamente diferente. Conhecido como The Boss, ele sempre teve uma conexão muito forte com suas raízes e valores pessoais. Sua relação com Patsy Alfa começou através da música, quando ela entrou para a E Street Band. Ao longo do tempo, a convivência se transformou em algo mais profundo. Eles se casaram em 1991 e tiveram 3 filhos. Pat continuou trabalhando ao lado de Bruce, o que criou uma dinâmica única entre palco e vida familiar. Mesmo sendo uma das maiores estrelas do mundo, ele sempre buscou manter uma rotina relativamente normal, algo que se reflete na estabilidade do relacionamento. Rod Stewart teve uma vida amorosa bastante agitada durante décadas, com múltiplos relacionamentos e filhos. No entanto, sua relação com Penny Lancaster marca uma fase diferente. Eles se conheceram no final dos anos 90 e se casaram em 2007. Penny, além de modelo, também construiu uma carreira como apresentadora. O relacionamento representa uma fase mais madura da vida de Rod, marcada por estabilidade e uma visão mais tranquila sobre família e compromissos. Ele mesmo já comentou em entrevistas que, com o tempo, passou a valorizar aspectos da vida que antes não eram prioridade. Lenny Kravitz sempre manteve uma postura mais reservada em relação à sua vida pessoal. Apesar de ter tido relacionamentos importantes, como seu casamento com Lisa Bonet, ele nunca seguiu um padrão tradicional. Após o fim do casamento, os dois mantiveram uma relação de respeito e proximidade, especialmente por conta da filha que têm juntos. Lenny frequentemente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento e a importância de conexões genuínas. Sua abordagem sobre relacionamentos foge completamente do padrão do rock tradicional, mostrando um lado mais introspectivo. Paul McCartney, um dos maiores nomes da história da música, também teve uma trajetória pessoal marcada por diferentes fases. Seu casamento com Linda McCartney foi um dos mais icônicos e duradouros da música, até a morte dela em 1998. Após um período difícil e um relacionamento bastante exposto com Heather Mills, Paul encontrou uma nova estabilidade ao lado de Nancy Shevell. Os dois se casaram em 2011. Nancy não faz parte do universo artístico, o que contribui para um estilo de vida mais discreto. Paul já mencionou diversas vezes a importância de ter alguém fora da indústria musical ao seu lado, trazendo equilíbrio em meio à fama. Por trás de cada show, de cada música e de cada momento icônico, existem histórias que o público raramente vê. Histórias de adaptação, de escolhas difíceis, de mudanças ao longo do tempo. Esses artistas mostram que mesmo em um ambiente marcado por intensidade e excessos, relações verdadeiras podem existir. E talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão interessantes, porque no fim, por trás de toda lenda, existe alguém tentando viver, amar e construir algo real. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te surpreendeu. Até o próximo!